Aquele abraço, amigo do esporte, aquele abraço, amigo da bola, chegando com mais um Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, para aquela resenha de toda semana aqui no Super Canal 100% Caratinga, para falar das coisas de futebol, para falar do futebol de Caratinga, do futebol mineiro, do futebol brasileiro, do futebol mundial, falar de futebol, que é o que a gente gosta. E hoje comigo aqui um amigo que sabe muito de futebol e sabe mais ainda quando o assunto é Atlético Mineiro. Meu amigo Fael Lima, representante do Atlético lá na bancada do Alterosa Esporte, tá curtindo férias em Caratinga, tá aproveitando os amigos, a família, tá curtindo lá o papai, a mamãe, dormindo bastante, que eu sei. Mas a gente tirou o cara um pouquinho de casa para poder vir falar sobre futebol e falar sobre o Atlético. E aí, Fael, beleza? Tranquilo? Rogério, obrigadão pelo convite. Vou só fazer uma pequena correção que Calil falava muito bem. Sobre futebol eu não entendo não, mas sobre o Atlético dá para conversar. Dá para conversar? Dá para conversar um pouquinho. Bacana. E sobre o Atlético é o assunto que a gente vai iniciar aqui com o Fael, falando sobre o Atlético. O começo do ano do Atlético, para muitos atleticanos que estavam até fora de BH, achavam que o Atlético ia ter um ano maravilhoso, uma temporada forte e tal, né? Até porque você olhava no horizonte e também não via nenhum grande adversário. Mas o ano do Atlético até agora, estamos chegando ao final do mês de julho, o ano do Atlético não está sendo aquele ano esperado pela maioria dos atleticanos. O que aconteceu, Fael? Dá para ter esperança ainda de um ano, pelo menos com título de peso, em 2018 ainda? Ou agora é time só para o ano que vem mesmo? Rogério, 2017 foi fácil falar no final do ano que o time não era bom. No começo do ano tinha boas peças, tinha o Valdívia, o Fred, que era do matador do Fluminense, tinha o Valdívia, que era a promessa do... tinha o Robinho, que é uma estrela, e ali sim eu me iludi. Ali sim eu achei que era um time que tinha tudo para ser campeão, porque tinha realmente boas peças, tinha elenco, né? Não deu liga. Agora 2018 não, 2018 o torcedor que me procurava, torcedor por causa do Alterosa Esporte, para na padaria, na farmácia, no açougue, no velório, você tá lá despedindo do amigo, tá o cara perguntando quem o Galo tá fazendo. Como é que vai? Então ali esse ano eu já preparei o pessoal, falei assim, é um ano sem investimento no time, grandes investimentos, é um ano que a gente não tem grandes nomes subindo da base, é um ano que a gente não tá fora da Libertadores, e o Sete Câmara falou isso na entrevista dele, quando ele tomou posse ele foi claro, ele falou assim, escambo, você sabe o que é escambo? Troca aqui, esse aqui tá parado, eu vou lá e pego 2, você me dá 2 aqui. É isso que a gente vai fazer. Se você pegar a entrevista do Sérgio Sete Câmara, ele fala claramente que era um ano de transição. Provavelmente ele vai ficar 6 anos no mandato. Ele sabe que 2020, 2021 vem um estágio por aí que muda todas as finanças. Sem dúvida. Pensando lá na frente, ele precisou dar um passo para trás em 2018. Ele precisou falar assim, agora eu preciso consertar a casa porque ela está muito bagunçada. 2017 do Atlético foi muito bagunçado. O André Figueiredo entrou e depois o André Figueiredo saiu. O Domênico, que era diretor de comunicação, virou diretor de futebol. E o presidente dava louca nele, ele pro vestiário, demitia um treinador, contratava outro, um mês depois demitia de novo. Então, 2017 não teve paz na Cidade do Galo. 2018 foi o ano para ter um pouco de paz. Teve bastante turbulência, eliminação da Sul-Americana com entrevista infeliz do presidente. Perdeu a final do Mineiro, que estava ganha depois de 3-0 no primeiro tempo. Mas até então... no brasileiro, principalmente, ver o time do Atlético na terceira colocação é acima do que eu esperava. Porque eu imaginava o time do Atlético no meio de tabela. Teve bastante mudança agora e a qualidade, muita gente focada em outras competições. Pode ser que o Galo fique na terceira posição, mas ainda vejo o Galo como um time de 7ª, 8ª posição. O atleticano que está ouvindo o Fael falar agora deve ficar meio decepcionado, porque sem dúvida nenhuma ele esperava um título esse ano de 2018, um título de peso. Mas é importante destacar, se o Flamengo focar em Libertadores, se o Flamengo passa do Cruzeiro na Libertadores, Copa do Brasil, o Flamengo começa a pensar nessas competições. Até porque não tem elenco no Brasil que dá para competir nas 3. Ninguém tem. Não adianta falar que nós montamos um super elenco e vamos competir igual nas 3. Não vai. Chega um determinado momento na temporada que tem que olhar para qual competição, né? E escolher, tem que priorizar alguma. O exemplo disso é em 2014, que o São Paulo aproximou do Cruzeiro ali no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro precisou escolher e falou assim, não vai dar para poupar para a Copa do Brasil, vamos precisar jogar os dois. E foi para o Campeonato Brasileiro, chegou cansado contra o Atlético,
A freguesia ajudou também, mas o Atlético deu um baile no Cruzeiro também, porque faltou perna pro Cruzeiro. Sem dúvida nenhuma. Não dá para poder chegar naquela questão assim, vamos ganhar as 3 competições, né? E aí, o curioso é que aquele time que foi eliminado na Copa do Brasil, na Libertadores, acaba tendo vantagem no Brasileiro, né? Em poder ter o foco só no Brasileiro. Mas o Atlético, só com foco no Brasileiro, você acredita que tem elenco, que tem time para encarar? São Paulo, que está jogando muito bem, que é outro que começou o ano também totalmente desacreditado. Acho que o torcedor de São Paulo, nem o mais fanático, vai dizer que eu esperava isso do tricolor. Eu não acredito. Não tinha emplacado um goleiro ainda. Não emplacou, né? Porque o Sidão é sofrível. Algumas peças ali. Como que chama aquele gringo que saiu agora de São Paulo, que é meio polêmico, sumia, de vez em quando falava umas coisas. Tá o Cueva. O Cueva também não tinha apresentado instabilidade. E quando é para dar certo, não tem jeito. O Diego Souza não deu certo no O Agui chegou contestado, que o atleticano não gosta muito. O Diego Souza não deu certo aqui, no Cruzeiro não deu certo em outros times também. Deu certo no esporte, tentou sair do esporte, não deu certo, voltou, tá dando certo. Nenê do Vasco, veterano. O Nenê, eu falava com meu pai ontem, tem 4 anos que eu espero o Nenê parar de jogar bola e cansar. O velho tá jogando bola demais. Jogando muita bola. O Everton, que chegou lá agora, é muito bom de bola. Mas vamos falar aqui do Galo. O Atlético perdeu a coluna dele agora na Copa do Mundo, na parada para a Copa do Mundo, que perdeu o Bremer, perdeu um na zaga, o Blanco no meio por uma lesão, uma fatalidade, e o Roger Guedes na frente. O Adilson no meio também faz falta. O Adilson que volta em breve, mas também de qualquer jeito. O Zé Welles foi uma grata surpresa, jogando muito bem. Eu tô chamando ele de capanga de prefeito. Tem uma cara de capanga de prefeito. Capanga de prefeito. Cara que fica do lado do prefeito com a cara de mal. E vai ser o que eu vou chamar lá no transporte, capanga de prefeito, Zé Welles. Mas o reserva imediato do Fábio Santos, por exemplo, quem é? É o Carlos Gabriel, que tem um jogo no profissional, e o Juninho, que é zagueiro improvisado lá. Na zaga, o Atlético não investe na zaga desde o Hever em 2010. São 8 anos sem investimento na zaga. Depois o Leonardo Silva veio de graça, o Gilberto Silva veio de graça. Você conseguiu o Gemerson na base, que foi uma surpresa. O Atlético não esperava que o Gemerson fosse crescer do jeito que cresceu. É porque machucou o Hever, o Otamendi saiu e precisava de um zagueiro lá na China e colocaram o Gemerson. E depois ele participou da Recopa também. Foi um acidente. Acontece muito no futebol brasileiro, né? Aquele planejamento não... E aí o Leonardo Silva agora deve fazer seus últimos 6 meses de Atlético. O Gabriel não consegue uma estabilidade. O Juninho também entrou contra o Palmeiras, falhou. O Atlético ignora totalmente o setor defensivo. O Atlético entende que não é um setor que deve se investir, que deve formar... Mas o curioso, Fael, não tem tanta gente lá para cuidar do futebol. Não tem tanta gente lá para cuidar. Éder Aleixo, Alexandre Galo, Marques... Reinaldo tá lá. Não tem tanta gente para cuidar do futebol. Como que um clube do tamanho do Atlético, que tem tanta gente para cuidar do futebol profissional, ignora a zaga, ignora a defesa? Como que pode? É uma filosofia parecida com a do Shakhtar. O Shakhtar, quando vem buscar brasileiro, ele só busca do meio para frente. Ele entende que zagueiro ele tem que fazer lá, que defensor ele tem que fazer lá. O Atlético parece estar com a visão de Shakhtar, que o que vende para fora é meia e atacante. Ele entende que tem que fazer isso para ganhar dinheiro. É uma visão burra, porque se você pensar nos times ganhar título também. Os times que foram campeões aí, foram campeões com boas defesas. São Paulo foi campeão com boa defesa, o Corinthians com o esquema do Tite pensando em defesa, e o Atlético não. O Atlético nos últimos anos esteve entre as piores defesas do brasileiro e esse ano novamente entre as piores defesas do brasileiro. Continua sem a taça do Brasileirão e acho que é por acaso. E o curioso é o seguinte, né? O atleticano ele realmente acredita muito. Eu digo sempre isso, atleticano, eu tenho vários amigos que são atleticanos, para vocês verem como que eu não tenho preconceito, né? Sou camarada, tenho muitos amigos atleticanos. O atleticano é muito fiel, ele acredita demais na sua equipe. Às vezes o Atlético pode estar lá com um time muito ruim. Eu lembro do Atlético com um zagueiro, deixa eu ver se eu lembro aqui do zagueiro do Atlético. Canapes. Meu Deus do céu, o Canapes era muito ruim. Não precisa ir longe não, a gente teve o Ronaldo Conceição, o Felipe Santana. Exatamente, agora, o Felipe Santana só tamanho e bubiça, não jogava absolutamente nada. E o atleticano tinha fé que em algum momento o cara ia conseguir dar o retorno. Então, o Atlético, que já foi uma escola de grandes zagueiros, o Atlético, eu repito, toda vez que eu vou falar de zagueiro, o maior zagueiro que eu pessoalmente vi jogar, o maior zagueiro, independente de Atlético, Flamengo, Cruzeiro, o maior zagueiro que eu vi jogar chama-se Luizinho. O maior craque de defesa que eu vi jogar, não tem Gamarra, não tem nenhum. O maior craque que eu vi jogar na defesa chama-se Luizinho. E esse cara
foi revelado no Atlético, né? Veio lá do Vila Nova, tal, mas foi revelado, apareceu pro cenário no Atlético. Quando a gente está com o microfone desligado, a gente conversa muito sobre futebol. E você me falou isso outro dia, e ontem conversando com meu pai, ele, que é cruzeirense, falou, o cara brincou assim na frente do Luizinho, o Luizinho passava por ele, saía com a bola e saía jogando. Eu costumo dizer que ele tirava a bola do adversário com a pinça. Eu não lembro do Luizinho dar carrinho, aquela coisa toda. O adversário rebolava na frente dele, ele ia lá e pinçava a bola e saía com ela. Então, baita zagueiro, não tinha estatura também para ser zagueiro, talvez no futebol de hoje tivesse muita dificuldade e tal. Talvez não saísse nem da barra. Mas era um monstro jogando na defesa. E o Luizinho, ele não teve um destaque no futebol da Europa, porque naquela época era limitado o número para se jogar na Europa e se contratava também muito do meio para frente. Né? Então o Luizinho, o mais longe que ele jogou foi no futebol de Portugal, no Sporting. Chegou a jogar no Sporting. Acho que de Minas para Portugal. Ele chegou a jogar no Sporting de Portugal, que é um clube grande de Portugal, mas não está entre os grandes europeus. Né? E o Luizinho foi um baita craque, o maior que eu vi jogar. Né? E ele nunca jogou no Flamengo, sempre jogou no Atlético. Então, assim, e o Atlético tem essa escola de zagueiros que depois tiveram outros bons zagueiros também. Né? E hoje eu fico surpreso de ouvir você que está lá vivendo o Atlético no dia a dia dizer que o Atlético não investe em zagueiro. Eu fiz uma matéria a respeito há pouco tempo no site Deus Me Livre, que eu também participo do site Deus Me Livre, e eu falo disso porque o último grande nome do Atlético foi o Otamendi na defesa, que ficou aqui 3 meses. Não dá nem para contar. Mas é considerado um dos ídolos por muitos atleticanos. Ah, não considero. O Otamendi. É porque, deixa eu te falar, o atleticano e o cruzeirense, alguns brasileiros em geral, mas em Minas acontece muito, se o cara for gringo, cabeludo e der carrinho, ele é ídolo com 2 meses. Como o Sorinho no Cruzeiro. Não, o Sorinho tem história no Cruzeiro, mas eu falo assim, o cara chegou aqui, chegou o Jonilson do Santa Cruz, e chegou o Hernandes do Colo-Colo. O Hernandes deu carrinho, ele é ídolo. O Jonilson vai ter que fazer muito mais do que o Hernandes. Tinha um volante no Atlético que apelidaram ele de Zé Pequeno. Qual o nome do... Zé Pequeno foi o Emerson. Cabeludão. Que também era mais ou menos assim nesse estilo. Né? Ele... Chegou, deu carrinho, então virou ídolo. Inclusive ele usava o nome do irmão. Depois que descobriram que ele aposentou, que ele usava o nome do irmão, não era ele. Não. O nome que ele usava não tinha nada a ver com isso. Pois é, futebol tem disso, né? Futebol tem dessas coisas. O que a gente falava outro dia, tem boas histórias por trás dessas cortinas aí. O curioso é que as melhores histórias do futebol a gente não pode contar diante das câmeras. Esse aqui é o problema, né, Fael? De vez em quando pode uma. Tinha uma que deixa eu contar essa aqui. Pode, deve. Eu guardei essa história por muitos anos. Você não é contador de história como seu pai. Não. Seu pai é o melhor contador de história da família. Exatamente. Aí você perdeu nessa parte. Tinha uma história que eu queria compartilhar com as pessoas, mas não podia, que eu prometi que não ia contar. E agora o Cuca soltou ela na ESPN. Na final da Libertadores, o Atlético, na pré-eleição você tem que fazer algo novo. Os caras estão cansados de pré-eleição, sempre a mesma pré-eleição. Alguém não está nem prestando atenção mais. O Cuca tá dando a pré-eleição, tem um lençol do lado dele assim e tal. O Cuca falando, eu quero que você sinta o que é ser campeão da Libertadores. Um dia antes da final contra o Olímpia, ele puxou o pano, tava a taça original da Libertadores lá, que é proibido. A Conmebol blinda ela assim, as 7 chaves. O Atlético conseguiu levar a taça lá. E queria que todos os jogadores fossem lá tocar e beijar a taça. E aí os jogadores foram, tocaram, beijaram e falou assim, amanhã ela vem definitivo para vocês. E aí os caras saíram dali fervendo. E outra história boa da final da Libertadores, que pouca gente sabia dessa. O assessor do Gilberto Silva, que vive com ele 24 horas por dia, não sabia. E eu estava com o Gilberto Silva na faculdade, os caras pediram a história de bastidor. Eu falei, Gilberto, conta o que aconteceu no vestiário na final da Libertadores, no intervalo. Pouca gente sabe dessa história. Eu falei, não, conta aí pra galera. O Cuca é muito emotivo, o Cuca é muito passional, o Cuca ele tem esse problema de controlar o lado da emoção dele. 0-0 primeiro tempo, cara, ele chegou e jogou o time todo pra baixo. E o Roberto Silva falou, puta, que professor fez, cara, nossa. Ele falou, acabou ali, nós perdemos a final. Todo mundo cabisbaixo e tal, ele deixou todo mundo tomar banho e falou, galera, vem cá, esquece que come, falou. Vai ser isso, isso e isso. Eu prometi pro meu pai que vinha pra cá pra pegar a Libertadores. Eu não vou estar em campo, vocês fazem isso por mim. Nós vamos fazer isso, isso, isso e isso. E ali a energia do time foi pra cima de novo. Então ali alguns jogadores falam que o Gilberto Silva foi o professor que jogou o time pra cima e teve interferência. Inclusive quando ele coloca o Rosinei no lugar do Pierre, se eu não me engano, do Michel Macedo, ele pede pra segurar na defesa, o Ronaldinho fala, só vai atrás, não sobe. O Ronaldinho falou assim, meu parceiro, vai pra frente que se a gente tomar
10 a gente vai fazer 30, vai pra frente que eu garanto. E é o Rosinei, porque o Rosinei participa da jogada de gol do jogo. Então, são histórias de bastidores que a gente fica sabendo e depois vão E que vão depois, aparecer. quando o cara encerra a carreira, ele conta num livro, na biografia, Tem aquela uns coisa que não dá toda, pra né? contar, não. Não, alguns não dá pra contar. Mas o curioso, e é muito gostoso a gente poder bater papo com quem está no futebol há muito tempo. Eu tive essa oportunidade quando fiz parte lá da equipe de esporte lá da Rádio Caratinga, né, há 20 anos atrás. Eurico Gatti, E, seu Tinho. exatamente. E era muito bacana poder entrar. Era uma época que o repórter de rádio ainda podia entrar no vestiário. Eu já cheguei a entrar no vestiário do Cruzeiro, do Atlético, e bater papo com os caras lá, assim, Na banheira. de roupa, aquela coisa toda, sair de Inclusive chuveiro, mulheres, repórteres, ficam Exatamente. entrevistando os caras pelados. Exatamente. Eu não gostava muito dessa história não, mas eu vou ser obrigado a confessar que fiz. Né? Mas hoje em dia não se pode mais, né? Cheio de coisinhas, cheio de protocolo. Você vê, o Rogério já esteve pelado na banheira com alguns jogadores. Isso é o Fael que tá dizendo, né? Ele continua pelado. Não, ele falou aqui que vai lá que visitava os caras pelados na banheira. Mas as histórias dos bastidores são muito bacanas. São legais. Ainda mais no vestiário que você pegava o cara assim com a cabeça a mil e tal. Aquele Cruzeiro do Luxemburgo de 2003, eu fiz alguns jogos daquele time no Mineirão, no Ipatingão, que jogava muito aqui e tal, e várias oportunidades de estar lá com os caras, de bater papo, de conversar, de ouvir muito, que eu era muito jovem, então eu ouvia mais do que falava, mas é muito bacana. Bom, a gente vai para o primeiro intervalo aqui do Abrindo o Jogo. No próximo bloco, meu amigo Marcelo Cardoso, o mestre Marcelo Cardoso, já vai estar aqui com a gente para poder falar da Corium, né? A Corium que que está fazendo assim, maravilhas no esporte de Caratinga há mais de 20 anos, Marcelo, é isso? Há mais de 30, né? Pois tá velho, hein, cara? Não vou falar que eu te conheço desde criança, não, senão vou acabar entregando a minha idade. Mestre Marcelo Cardoso vai estar aqui para poder bater um papo com a gente sobre os afazeres lá da Corium e o que está fazendo de bom para o esporte em Caratinga e os próximos planos do camarada também. Ele que já revelou que é fã aqui do Fael e a gente vai bater um papo aqui nos próximos blocos do programa, tá bom? Segura aí. Um belo sorriso transforma seu mundo. Então, cuide dele com carinho. Consultório odontológico Dr. Fernando Pena, especialista em ortodontia. Centenas de casos concluídos e pacientes satisfeitos. Pós-graduado em cirurgia oral menor, direcionada em extração de sisos. Atendimento personalizado. Excelência em odontologia. Praça Cesar Alvim 317, Sala 5 Centro, atrás da Catedral. Agende sua consulta. Telefone 3321-1328. Dr. Fernando Pena, porque tratar do seu sorriso com excelência é um prazer. Eu tenho um recado para você que sofre preconceito, que sofre muito com as manchas que são provocadas pelo vitiligo. A Drogaria Fontes apresenta Bioflovit, forte no combate às manchas do vitiligo. Bioflovit, conheça agora mesmo. Ligue 3321-4000 ou então vá até uma das farmácias da Drogaria Fontes e conheça Bioflovit. Tem muita gente usando. Ligue já. 3321-4000 ou vá até uma das farmácias da Drogaria Fontes. Bioflovit é forte no combate ao vitiligo. Meu nome é José Carlos, sou metalúrgico, morador de Ipatinga, tenho vitiligo, desde os meus 7 anos, né, que eu descobri quando eu tinha, só que durante a gravidez da minha esposa, do meu filho mais velho, né, que completou 17 anos, acelerou, aí eu passei vários remédios, né, que foi indicado e não tive assim resultado satisfatório. Aí o Bioflovit que eu estou usando agora, Bioflovit, tem 90 dias que eu estou usando. Pode ver, as manchas estão sendo circulando, tá concretizando aqui, tem na mão, onde podemos ver aqui. Nesse período que nós estamos usando, 90 dias, eu estou bem satisfeito com o resultado. Indico, porque agora também já estou passando a usar no meu menino, que tem essa mancha da testa dele, por exemplo, já praticamente está sumindo. Né? O que você acha? Eu acho que eu estou bem satisfeito, porque minha mãe já tentou vários tratamentos, passando pomadas, remédios, mais umas pomadas, algumas. E nos últimos foi uma lâmpada, mas a gente tinha bastante recurso,
Agora a gente já começou a usar Bioflovit, começamos, e eu estou bem satisfeito com esse remédio. Aí nós fazendo esse uso e vamos daqui uns 90 dias, mais ou menos, a gente vai voltar para mostrar demais resultados. Tchau, um abraço. VIP Eletrônicos, tudo em informática, manutenção em computadores, notebook e videogames. Na VIP Eletrônicos você encontra a maior variedade de jogos para todas as plataformas. Na VIP Eletrônicos você tem tudo isso e o menor orçamento. A garantia de profissionais capacitados para lhe atender. Informática, games, celular e manutenção. VIP Eletrônicos, Avenida Olegário Maciel 412 Centro, Caratinga. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados. Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Olha a conta. Bom, pessoal, deu R$100 para cada um. Mas aqui, ó, passa tudo no meu Cicobi Card. Opa, não pode deixar. Tem promoção. De jeito nenhum passa no meu Cicobi Card. Tem sorteio de carro zero. Gente, essa é por conta do garçom. Todo mundo vai querer aproveitar a promoção Cartão Premiado Cicobi Card. A cada R$100 em compras, você recebe o número da sorte para concorrer a Etios e TVs de LED. E ainda pode concorrer a 5 S10 no sorteio final. Peça o seu Cicobi Card e participe. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, do oferecimento do delicioso Café Paulo Maciel, o café mais gostoso do Brasil, de manhã, à tarde, à noite, com pão de sal, com pão de doce, com aquela rosquinha de nata que a vovó faz, com aquela broa de fubá. Eita, que cafezinho bom! Em Café Paulo Maciel você encontra na mercearia, no sacolão, na padaria, em todo lugar você encontra Café Paulo Maciel, uma delícia. Experimente, garanto que você vai adorar. O Fael já está aqui tomando o seu cafezinho Paulo Maciel. Assistiu o jogo do Galo hoje tomando Paulo Maciel. Que beleza! Meu amigo Marcelão, que acabou de chegar também, está aqui tomando Paulo Maciel. O Fernando, pai do Fael, já tomou 5 xícaras de café Paulo Maciel, vai sair daqui ligado. A mamãe do Fael também, né? O Marquinhos que vai tomar café só depois, porque ele não precisa de tomar café, não. Pelo menos nesse momento não, né, Marquinhos? Só quando editar o vídeo. Depois nós temos que contar aquela história da tilápia também, que ficou bacana. Bom, meu amigo Fael, meu amigo Marcelo Cardoso, um camarada que eu admiro bastante, amigo de infância, faz um trabalho espetacular aqui em Caratinga. Quando ficou sabendo que você viria ao programa, ele já estava agendado, já é nosso sócio aqui várias vezes, mas falou, pá, quero lá levar um presente pro Fael, porque é um cara que eu admiro bastante, um cara que eu gosto muito. E tem uma visibilidade show de bola e sem dúvida nenhuma vai nos ajudar bastante aí com a Associação Cório. Eu vou pedir ao Marcelo para poder te explicar o que é a Associação Cório e qual o trabalho que faz. Marcelo, manda aí. Opa, vou lá, quem estiver assistindo o nosso programa aí, né, vou falar nosso, né, porque como você disse, é nosso sócio, é nosso. A Associação Cório, como os caratinguenses já sabem, é uma entidade, né, que foi criada não somente pelo taekwondo, mas assim através do desporto. Porque aqui na cidade, no interior em geral, é um pouco complicado para a gente poder desenvolver um trabalho dependendo dos órgãos públicos, né? Porque a gente
depende muito de favores, e aí nós criamos a associação para a gente poder conseguir estar levando a prática esportiva a N atletas na cidade, né? E hoje nós contamos na cidade só em torno de 400 alunos. Mais ou menos a metade disso, ou vamos colocar aí 100, 150 alunos, são de projetos sociais sem custo nenhum. E nós temos a intenção de tentar propagar mais isso para atender 500, 600 crianças. Nós temos condições disso. Então foi uma entidade criada com esse intuito. E aí nesses anos anteriores que nós vamos, 2016, 2017, a minha filha foi terceira colocada no brasileiro 2 vezes. Já tive atleta que lutou o brasileiro, não conseguiu medalhar, vários campeões mineiros. Esse ano eu já mandei um atleta para disputar o brasileiro. E nós estamos aí na batalha, pelejando e contando com o apoio dos amigos, igual o Rogério disse aí. A gente sempre que tem algo novo, a gente vem aqui, igual a camisa que está aí, a camisa da Gincana, né? Que a Gincana Educacional foi uma coisa criada por nós, onde a gente favorece muitas entidades. Igual no ano passado nós arrecadamos 5.000 peças de roupa, que doamos para algumas entidades da cidade, 3.000 quilos de alimento, muitos brinquedos. No ano passado 2.200 presentes para a gente doar para as entidades, e a gente tem sempre esse trabalho de favorecer aquelas pessoas que já favorecem os demais, as entidades sociais que tem na cidade aí. E esse ano já, nós estamos até com um campeonato na boca do forno para sair aí, nesse mês de fevereiro, onde a gente está previsto arrecadar em torno de 1.500 a 2.000... Mês de setembro, né? Setembro. Né? Mais ou menos 1.500 a 2.000 quilos de alimento para a gente doar também para as entidades. E nós, com a capacidade que nós temos de estar levando a família para o nosso meio, igual que o esporte antigamente tinha a família envolvida assistindo jogos e tal. Hoje a família assiste o taekwondo. Eu faço um evento para 200 pessoas, vai 600, 700 pessoas lá, fácil, para assistir. E essas pessoas são os familiares. Inclusive o slogan da Coreo aqui a família faz toda a diferença, porque sem a família nós não somos ninguém. E eu quero pegar um gancho seu, exatamente, porque na família do Fael, na carreira do Fael, eu acredito que a família também fez toda a diferença, né, Fael? Toda a diferença, sem dúvida. Pegando o gancho da Coreo, que tem esse slogan, que é muito bacana, e a sociedade que a gente vive está cada vez mais precisando disso, que a família faça a diferença, que não deixe só para o professor na escola achando que ele é obrigado a educar seu filho, a ensinar o seu filho, além de ler e escrever, dar bênção, dar uma bênção do pai, da mãe, fazer uma oração. Isso é aprendido em casa. Né? E tem muito pai por aí que está abrindo mão de ser pai e achando que é obrigação do professor na escola, aquela coisa toda. A minha esposa, inclusive, reclama muito disso, ela é professora inicial e sabe que tem muito pai que acha que a obrigação de ensinar é só do professor. Fora aquele discurso de não pressiona o menino. Não pressiona o menino não, né? Então, eu acho que a família faz a diferença, fez toda a diferença na sua carreira também, né, Fael? Sem dúvida. Eu sempre, quando você vem aqui, eu peço para que você conte um pouquinho do seu início, como que você sonhou em chegar no Alterosa Esporte, para que o Marcelo possa levar isso de exemplo também para muitos dos meninos que estão lá, né, que certamente tem um sonho como você tinha. Ele falou 2 coisas legais. Primeiro, que não depender de política, de poderes, tá? A população mesmo, a turma mesmo, se abraça e vamos tocar esse projeto e tal. E falou de projetos sociais, certamente se atende muito na escola pública, deve ser a maioria, que eu acredito eu. E eu pensava, eu não estou com dinheiro para pagar a faculdade, sou de escola pública, tudo que eu estou tentando está dando errado. Já tentei fazer, sabe, até o curso do atleticano é sofrido. Eu passei no vestibular de jornalismo aqui, fecharam o curso no primeiro dia. Fui para turismo, fecharam o curso. Um cara que pagava a faculdade aí da família toda não quis pagar a minha, só a minha. Porque você é atleticano, mas não atleticano não paga não, sou cruzeirense. Aí eu tentava comprar equipamento para participar de uma revista que eu fui convidado, perdi o dinheiro. Eu falei, vou chutar o balde. Passei em 2 provas da polícia, tomei pau no psicotécnico, é a última fase. Fiquei imaginando a cara do seu pai e com sua mãe em casa, começando assim, esse menino vai ficar nas minhas costas até os 50 anos. Vai, dispensar. O dia que eu fui embora, minha mãe chorando no canto, meu pai soltando foguete atrás da casa, né? Finalmente tá indo embora esse peso. Mas eu falei, não, eu uso de exemplo o Rock Balboa. Você vai tomando pancada. Uma hora ou outra você tem que ir pra cima, porque você tem que aguentar a pancada de pé, mas uma hora ou outra você tem que ir pro contra-ataque. E eu não aceitei isso não é porque eu sou de escola pública e tudo mais que eu não vou poder chegar onde eu quero não. Meu sonho é o Alterosa Esporte, eu quero representar o Atlético na imprensa, eu quero fazer um trabalho sobre o Atlético e eu vou fazer. Eu comecei a abrir um portal e tal, pensei num nome legal,
e comecei a escrever meus textos. Eu trabalhava na prefeitura de tarde, de noite eu chegava em casa, ia para a internet trabalhar, ia de madrugada, no outro dia chegava cansado no posto de saúde, na Secretaria de Saúde, no combate à dengue, chegava cansado, mas não deixava de fazer meu trabalho. Fim de semana ia para Belo Horizonte, fazia meus vídeos, ia de carona quando tinha dinheiro, ia para a estrada. Sei que tá querendo, aí você tem que também fazer uma forcinha, né? Não pode esperar cair do céu. Um missionário falou comigo, ó, Deus falou que vai te dar seu sonho de presente, era no meu aniversário de 2009. Deus está te dando hoje de presente seu sonho de volta. E se eu tivesse ficado parado, Deus está resolvendo para mim. Os braços, Deus está trazendo mesmo. Olha o que ele falou, isso foi aí que eu trabalhei mesmo. Eu trabalhei 3 vezes mais, que eu falei, se o homem está comigo, filho, vou junto. Trabalhei fim de semana, porque se você não estiver disposto a abrir mão de alguma coisa, tem muita gente que está disposta. Bastante gente. E eu acho que essa história do Fael, esse início dele, mostra, Marcelo, que quando a gente sonha, é possível. E você prega muito isso, inclusive com exemplo, lá na Core, né? Quando eu falo que eu sou amigo do Marcelo há muitos anos, é mesmo, é um cara que eu admiro muito pela a maneira de levar a vida, pela honestidade, pela correção, né? E não que isso seja algo que, nossa, o cara é honesto, que maravilha, é obrigação de todo mundo, mas no mundo que a gente vive hoje passa a ser algo raro, né? Então, quando eu falo muito do Marcelo, é exatamente por isso, e todo evento que ele está fazendo, a gente está apoiando, Fael, exatamente pelo fato da gente entender que muitos lá esperam uma oportunidade para poder sair exatamente daquela zona de risco que a gente sabe que existe, né, Marcelo? E esse presente que o Fael teve, né, um presente entre aspas, que ele teve que buscar, né, eu acho que você tenta fazer mais ou menos igual lá na Core, né, oferecer essas oportunidades. Justamente, como eu tive uma oportunidade quando eu era adolescente, que eu também, na minha época, eu fiz 15 anos, eu digo que eu dei tudo para dar errado. Tinha tudo para dar errado, tudo. E graças a Deus, as orações da minha mãe, a qual eu agradeço muito até hoje, e dou esses exemplos para as pessoas, eu não fiquei de braço cruzado, eu corri atrás. As pessoas falavam, não vai conseguir. Vamos conseguir. Não vai ser agora, nem daqui a pouco, mas mais na frente vai estar lá, a gente vai fazer. E assim são os nossos alunos. Tem alunos lá que sonhavam em fazer taekwondo, não fazia porque não tinha condição de pagar uma mensalidade. Eu dei aula de graça para esses meninos. E temos muitos alunos lá nessas condições. As pessoas procuram, me acham na rua assim, ô mestre, tem tanta vontade de fazer taekwondo, onde é que eu te acho? Como é que é? Pode me procurar em tal lugar. E chega lá, eu vou saber da história da pessoa. Às vezes é alguém que cata latinha na rua para poder fazer um exame de faixa, participar de um campeonato. Eu dou aula de graça para essas pessoas. E daí veio. Se alguém me ajudou quando eu era faixa colorida, que não tinha condição de pagar a minha mensalidade da academia, e o meu professor, o mestre Judeu, que hoje está em Jequitinhonha, falou, não, você vai treinando aí, me ajuda a limpar a academia. Eu limpava a academia. Chegava cedo, limpava, treinava, ia para a escola, voltava, ficava lá a tarde toda treinando de novo. E tinha tudo para dar errado, deu no que deu. Hoje eu sou mestre de sexto dan e estou conseguindo levar para outras crianças essa modalidade que, assim como me ajudou, pode ajudar muita gente. E aquilo que você disse aí, ficar de braço cruzado é muito fácil. Tem que arregaçar as mangas e fazer algo. Eu até falei isso aqui no outro vídeo, na outra entrevista nossa, aquela propaganda lá da outra emissora, o que Brasil que você quer para você? Eu não estou com essa, eu estou fazendo o Brasil que eu quero para mim. Eu quero um Brasil de mais dignidade, de mais esporte, de mais lazer, mais qualidade social para essa turma que está aí. E não sou eu que vou fazer essa diferença, não. São justamente esses meninos que são crianças, adolescentes, hoje estão crescendo, estão vendo, eles têm que ver os bons exemplos. Assim como eu tive o exemplo da minha mãe e do meu pai, que não tive muito tempo ao meu lado, né? Eu também estou passando esse exemplo para diante, porque é só assim que a gente vai conseguir mudar esse Brasil. E o Fael é um belo exemplo. Um exemplo de alguém que poderia ter ficado acomodado na casa do pai, da mãe. O dia que eu pedi demissão na prefeitura aqui, né, em Caratinga, eu cheguei na porta e falei, caramba, o que eu estou fazendo? Eu sou efetivo aqui, moro com pai e mãe, vou chegar em BH com a cara e coragem. Agora ele falou, o que eu estou lançando, divulgando aqui em primeira mão, um livro que chama O Primeiro Passo. Terminei esse livro agora, vem em poucas semanas. E eu falo no último capítulo do livro... Já tem data para lançamento? Está pensando na data para lançamento? Não, mas no final do ano eu devo lançar aqui em Vai nos avisar, né? Sim, certamente. Muito bom. No último capítulo do meu livro é o que ele falou aqui. Porque não adianta você escalou ali o seu sonho, o topo da montanha, você chegou no topo da montanha, você está observando a paisagem, observou, curtiu a paisagem, legal. Agora ajuda alguém a subir a montanha também. Senão você vai ficar sozinho em cima, não tem sentido você subir e não ajudar ninguém. Pô, tem muita gente que fala, se eu ganhar na Mega Sena, irmão, eu vou ajudar muita gente.
A hora que ganha, bate o Bahamas. E o camisa 12, eu te falei hoje que eu não tenho tanto tempo assim para cuidar do camisa 12 hoje. Reuni uma equipe lá, os meninos estudando jornalismo, eu falei assim, ó, vocês não vão ganhar nada aqui, mas vocês vão aprender muito. E aí, o Globo Esporte já contratou, o Super Esporte já contratou, o Atlético já contratou 4 meninos meus, a Rádio 98 já contratou, já teve fotógrafo indo para a Copa do Mundo, Olimpíadas, então não ganha, mas eu abri espaço para uma turma aprender. Mas isso que é bacana, né? Oportunidades que você não teve no início aqui em Caratinga, que você teve que correr atrás, você está tentando facilitar a vida de alguém, uma facilidade que você não teve no começo. Então eu acho que essa é a maior recompensa que a gente pode dar. Eu puxo a orelha do pessoal de Caratinga aí com isso aí, gente. Eu mandei e-mail para uma turma, Facebook, incomodei uma turma, não obtive retorno aqui em Caratinga. Em BH, que muito mais veículo de comunicação, eu consegui divulgar o Camisa 12, eu ganhei o prêmio de melhor blog esportivo do Brasil. Em Caratinga eu não consegui apoio nenhum. Então trabalhos como esse aqui, o caratinguense tem que apoiar, as empresas de Caratinga têm que apoiar. Porque senão depois o cara recebe apoio lá de fora e vocês aqui não deram apoio nenhum. Não, e o curioso, né? Por isso que é legal o trabalho que você faz de abrir as portas. Aqui em Caratinga, na província de São João Batista, que às vezes aqui parece uma província de São João Batista, né? Aqui, além de algumas pessoas não ajudarem, né, ainda tem uns metidos espertos que querem atrapalhar. Ainda tem esse problema, né, Marcelo? Justamente. Tem esse problema, né? Eu elogiei o Rogério na rádio outro dia, falando justamente isso, né? Nem sabia desse apoio, dessas portas que ele abre aqui para você. Porque eu falei do super regional, do regional que você apoia, ele me procurou em Belo Horizonte para tentar abrir, mas valorizar a arbitragem de Caratinga, é um trabalho. Exatamente. E a gente precisa de contar com a visibilidade que o Fael tem, né, numa emissora grande, porque quando ele está lá na bancada, ele está representando o Atlético, que é a primeira função dele, representando ele mesmo, mas por trás dele ele está representando uma série de pessoas. Ele está representando a educação que ele recebeu dos pais, ele está representando uma série de pessoas. Ele pode muito bem representar a Corion lá, falar do trabalho maravilhoso que é feito aqui em Caratinga, que desenvolve um trabalho bacana. Ele pode falar do futebol de Caratinga, né? Claro, assim, ele tem que ir lá representar o Atlético, mas ele nada impede que ele possa, como representante da cidade também, e foi muito bacana aquele dia que a gente fez a live lá na rádio, veio alguém de Pingo d'Água para poder falar, ó, esse garoto nasceu aqui, hein? Então nem sei se você nasceu em Pingo d'Água. Nasci em Raul Soares, mas morei em Pingo d'Água. Mas alguém lá falou assim, não, ele nasceu aqui em Pingo d'Água. Tá? Então, esse orgulho que as pessoas passam a ter de você, que foi um exemplo, que saiu de uma condição para vencer, isso é muito bacana. E a gente precisa de bons exemplos, gente. Infelizmente, quando a gente senta com o filho para ver o Jornal Nacional, dá vontade de chorar, cara. Você só vê mau exemplo, Porque daqui a pouco você vai estar ensinando pro seu filho que, ó, tem que ser honesto, tem que trabalhar, né, e tal, tem que honrar pai e mãe. E ele vê lá o camarada que roubou, que assaltou e tudo, andando de carrão. Então, assim, a gente ensina uma coisa e a televisão, o mundo tá ensinando outra. Inclusive, o livro agora, O Primeiro Passo, o meu ideal é fazer ele fora de editora, porque senão as editoras jogam o preço dele lá em cima, para que ele seja acessível a várias pessoas e tal. Quero fazer um projeto social de parte dele também ser doado para escolas públicas e principalmente eu ir lá na escola e conversar com os meninos, ó, velho, você tá aí, não é porque você tá em escola pública e tá o cara lá na escola particular que ele tá na frente, não. Sua dedicação que vai falar, a forma como você vai conduzir seus passos aí, se de repente a vida te julgar num plano B, é aquilo que eu te falei, né? Você tá indo pra uma cidade, a ponte cai, você tem que tomar outro caminho. Não quer dizer que esse caminho também não traga lições, que tragam pessoas legais para sua vida, profissão e tal. Então eu estou montando tudo isso e vou fazer aqui em Caratinga. Faço questão de que Caratinga seja meu primeiro passo, onde tudo começou. Bacana. Olha, no próximo bloco a gente vai continuar falando aqui com o Fael e com o Marcelo. No próximo bloco a gente vai falar mais do Atlético e também da Corion, tá bom? O Marcelão já falou aí de uma competição, um desafio interclubes, né, Marcelão? Está penteando aí América e Caratinga, muito bacana. Já que tem núcleo da Corion no América e tem núcleo no Caratinga. E, obviamente, a gente vai falar bastante do Atlético também. O Fael tá acabando as férias dele, né? Tá acabando aquela comidinha da mamãe, aquele sono do sofá depois do almoço, né? Para voltar pro batente. E a gente fala sobre isso daqui a pouquinho. Segura aí.
Um belo sorriso transforma seu mundo. Então, cuide dele com carinho. Consultório odontológico Dr. Fernando Pena, especialista em ortodontia. Centenas de casos concluídos e pacientes satisfeitos. Pós-graduado em cirurgia oral menor, direcionada em extração de sisos. Atendimento personalizado. Excelência em odontologia. Praça Cesar Alvim 317, Sala 5 Centro, atrás da Catedral. Agende sua consulta. Telefone 3321-1328. Dr. Fernando Pena, porque tratar do seu sorriso com excelência é um prazer. Eu tenho um recado para você que sofre preconceito, que sofre muito com as manchas que são provocadas pelo vitiligo. A Drogaria Fontes apresenta Bioflovit, forte no combate às manchas do vitiligo. Bioflovit, conheça agora mesmo. Ligue 3321-4000 ou então vá até uma das farmácias da Drogaria Fontes e conheça Bioflovit. Tem muita gente usando. Ligue já. 3321-4000 ou vá até uma das farmácias da Drogaria Fontes. Bioflovit é forte no combate ao vitiligo. Meu nome é José Carlos, sou metalúrgico, morador de Ipatinga, tenho vitiligo, desde os meus 7 anos, né, que eu descobri quando eu tinha, só que durante a gravidez da minha esposa, do meu filho mais velho, né, que completou 17 anos, acelerou, aí eu passei vários remédios, né, que foi indicado e não tive assim resultado satisfatório. Aí o Bioflovit que eu estou usando agora, Bioflovit, tem 90 dias que eu estou usando. Pode ver, as manchas estão sendo circulando, tá concretizando aqui, tem na mão, onde podemos ver aqui. Com esse período que nós estamos usando, 90 dias, eu estou bem satisfeito com o resultado. Indico, porque agora também já estou passando a usar no meu menino, que tem essa mancha da testa dele, por exemplo, já praticamente está sumindo. Né? O que você acha? Eu acho que eu estou bem satisfeito, porque minha mãe já tentou vários tratamentos, passando pomadas, remédios, mais umas pomadas, algumas. E nos últimos foi uma lâmpada, mas a gente tinha bastante recurso. Agora a gente já começou a usar Bioflovit, começamos, e eu estou bem satisfeito com esse remédio. Aí nós fazendo esse uso e vamos daqui uns 90 dias, mais ou menos, a gente vai voltar para mostrar demais resultados. Tchau, um abraço. VIP Eletrônicos, tudo em informática, manutenção em computadores, notebook e videogames. Na VIP Eletrônicos você encontra a maior variedade de jogos para todas as plataformas. Na VIP Eletrônicos você tem tudo isso e o menor orçamento. A garantia de profissionais capacitados para lhe atender. Informática, games, celular e manutenção. VIP Eletrônicos, Avenida Olegário Maciel 412 Centro, Caratinga. Tá procurando tinta com preço baixo? Vem pra Tinalto Tintas. Na Tinalto Tintas é baratim, baratim. E toda semana tem promoção. É verde, vermelho, rosa, azul, a cor que você quiser, com o melhor preço da região. Tá procurando tinta com preço pequenininho? Então vem pra Tinalto Tintas. Telefone 3321-7373, Rua Nova, Caratinga. A Autoescola Unida, desde 1999, vem formando, reciclando e educando para o trânsito. A Autoescola Unida possui veículos com direção hidráulica, veículos adaptados para portadores de necessidades especiais, curso de reciclagem para motorista infrator e curso para renovação de sua carteira de habilitação. E mais, sala de legislação climatizada com horários pela manhã, tarde e noite. Aulas de direção para carreta, caminhão, ônibus, automóvel e motocicleta, orientada por instrutores altamente capacitados.
Autoescola Unida, de mãos dadas com você. Olha a conta. Bom, pessoal, deu R$100 para cada um. Mas aqui, ó, passa tudo no meu Cicobi Card. Opa, não pode deixar. Tem promoção. De jeito nenhum passa no meu Cicobi Card. Tem sorteio de carro zero. Gente, essa é por conta do garçom. Todo mundo vai querer aproveitar a promoção Cartão Premiado Cicobi Card. A cada R$100 em compras, você recebe o número da sorte para concorrer a Etios e TVs de LED. E ainda pode concorrer a 5 S10 no sorteio final. Peça o seu Cicobi Card e participe. De volta com o nosso Abrindo o Jogo, seu espaço da informação e da opinião, batendo papo com essas duas feras aqui, dois atleticanos, pois é, meu amigo Marcelo e o Fael. Representando bem o que é Caratinga, a maioria atleticana. Representando bem o que é Caratinga, a maioria atleticana. Ele fala, ele acha isso, né? E, Marcelo, em setembro tem o desafio Interclubes América e Caratinga. Foi uma ideia bacana, fazendo aí um desafio entre o América e o Caratinga, que são os dois grandes clubes da cidade, mas que tem núcleos da Corium, né? Já pensou no formato da competição, que vai ter o nosso apoio, sem dúvida nenhuma? Tá no forno, estou só aguardando o retorno do patrocinador das medalhas, né? Para a gente poder lançar aí, já tem um cartaz que está previamente pronto. E justamente a gente criou esse desafio Interclubes América e Caratinga, por ter dois núcleos da Corium, um em cada local, e reviver, né, aquela rivalidade que existia antigamente, igual essa foto que existia no futebol, aqui, né, que tinha um América que treinava lá na BR, e a gente era da escolinha, quando batia a Caratinga e a América, o pau cantava mesmo. E aí, agora, lógico, no futebol não podia acontecer o pau cantava com essa frase. Não tem condão, não tem problema. De vez em quando. Mas não tem condão, não tem problema. Agora o pau vai cantar com regras. Justamente. Igual um amigo meu falou uma vez, minha mãe me colocou no taekwondo para eu poder aprender a bater com classe. Bater com classe. Então, tem as regras, a gente vai tentar seguir. E o formato é aquele. Cada aluno do América, lógico, de acordo com a idade, faixa e peso, vai lutar com outro aluno do Caratinga. E aí, somou-se no final, quem tiver mais vitória vai ganhar um troféuzinho que vai levar lá para a secretaria. Vai ser o primeiro, né, desafio Interclubes. E quem sabe se a gente conseguir apoio na comunidade de Caratinga, dos empresários, para a gente poder fazer disso algo duradouro. Todo ano a gente faz um, certo? Porque bom lembrar que a Corium tem outros núcleos também. E eu imagino que outros clubes, como lá em Manhuaçu, de repente vão começar a upar. E a gente? Vai ser só América e Caratinga, então de repente vai... O que começou com América e Caratinga pode crescer. Né? Lembrando que eu não esqueço nunca da parte social. Já que eu vou envolver a família, cada pessoa que for vai contribuir com 1 quilo de feijão e 1 litro de óleo. Certo? E eu vou tirar uma parte das inscrições, eu já combinei com o supermercado da cidade, ele vai me vender a sacola de arroz a preço de custo. Para a gente poder montar bastante mesmo cesta básica e doar para as entidades que fazem esse trabalho. Então, quer dizer, eu nunca estou esquecendo do social. Eu sempre quero favorecer as pessoas que já fazem algo para ajudar algumas outras pessoas. Se eu tenho essa condição de fazer, por que eu vou cruzar os braços? O que o Fael disse aqui anteriormente, não vou cruzar os braços nunca. Apesar das pessoas colocarem dificuldades, aí é que está a coisa mais gostosa de se realizar atividades desse cunho, certo? Com todas as dificuldades a gente consegue fazer. E é sucesso em tudo. Assim, só lembrando aqui, eu vou aproveitar, já que o Fael está aqui, se você quiser ver isso de perto, em dezembro nós vamos dar um exame de faixa, que o ano passado nós fizemos no Clube Caratinga com 350 crianças no campo. Depois você e um público espetacular. E você que é a pessoa da internet, olha lá no Face, eu vou te passar o meu Face depois, pra você ver as filmagens que tem. E esse ano eu quero colocar de 400 a 500 meninos no Campo Caratinga. Eu vou te fazer um convite, geralmente é dezembro. Tem mais 10 dias de férias. Dezembro a gente pode casar isso aí. Então um convite que eu vou te fazer para você vir aqui e prestigiar esse trabalho. Estarei aqui. Bacana. E sem dúvida nenhuma, aproveitando a visibilidade que o Fael tem, a bondade dele, a generosidade dele, ele sabe que não foi fácil para ele e ele tenta facilitar o caminho das pessoas. Eu tenho certeza que ele vai abraçar a causa junto com a gente também. Agora, Fael, falando mais do Galo, que é a sua grande paixão, né? Você falou que para esse ano ficar ali 8º, 10º, já está de bom tamanho, né? O pessoal de casa fica bravo com isso, mas é o seguinte, gente.
O time montado com a quantidade de peças emprestadas, com a quantidade de peças que nós negociamos, agora com a lesão do Blanco, é um time que tinha tudo para ficar no meio de tabela. Mas com equipes como o Flamengo, essas equipes que estão na Libertadores, Copa do Brasil, com outro foco, automaticamente a gente pode sonhar com um degrau maior. Quarto lugar. O que eu falo, se esse time conseguir uma vaga direta para a Libertadores, eu estou muito satisfeito. Quero o título como todo atleticano, mas a gente tem que ser realista com as limitações do time. Falei, o Fábio Santos não tem substituto, a zaga não tem investimento, é um setor abandonado do time. E agora a gente tem lotado de gente do meio para frente, né? E quando você fala que quer esse título, o título de campeão brasileiro pro atleticano tá no século 1971. E assim, o atleticano, você já viu o Galo ser campeão da Libertadores, estava lá, presente no estádio, acompanhou a campanha de perto, né, viu o Atlético ganhar vários títulos importantes, Copa do Brasil e tudo mais. O título brasileiro, não está na hora do Atlético olhar para o título brasileiro como, opa, é o que eu quero? Eu acho que é o título mais difícil, porque é um título onde a competição é muito grande, né, a competição é muito longa. Mas não está na hora do atleticano, da diretoria, focar, não. Eu vou esquecer mineiro, eu quero o brasileiro ter essa obsessão, como tinha pela Libertadores, pela Copa do Brasil. O Sérgio Sete Câmara falou isso quando tomou posse, quando ele venceu a eleição de presidente, falou que o desejo dele era o Campeonato Brasileiro. Porque o presidente do Atlético, que conquistar um título brasileiro, entra definitivamente para a história como um dos maiores. Pode ter certeza disso, né? Agora, é curioso você falar que a Libertadores era obsessão. Era obsessão em 2013, depois que a gente já estava classificado para ela. Quando chegou em 2012, montou aquele grande time, do goleiro ao centroavante, era um grande time, as peças de reposição eram boas. A gente até então sonhava com o brasileiro. A gente, vamos beliscar uma Copa do Brasil agora, tá mais fácil. A Libertadores, eu tenho que ser sincero, cara, até janeiro, até março de 2012, eu não sonhava com a Libertadores. Mas assim, vendo o Cruzeiro, o grande rival, porque não vamos nos enganar também. Mas eu não via o Atlético, porque o Atlético até então montava time com Dudu Cearense, Magno Alves e tal. E aí você tem que ter o pezinho no chão, você sabe que se esbarrar no título da Copa do Brasil com esse time que o Atlético montava, era acaso. Mas então eu pensava assim, dá pra ganhar uma Copa do Brasil, mas o fato do Cruzeiro ganhar a Libertadores, você já viu o Cruzeiro ser mais campeão do que o Atlético. Certo? Então, assim, o fato de ver o grande rival ganhar títulos importantes como o grande rival do atleticano é Flamengo e Corinthians. O Cruzeiro é o grande freguês. Você tem essa mania de achar que o Flamengo é rival, mas o atleticano vê o Flamengo como um grande rival. O flamenguista não tem essa raiva toda. É porque o flamenguista não foi garfado pelo Aragão, pelo Wright. Quem bate normalmente... Assim, lá na escola, quando você tinha aquele coleguinha que apanhava, que te batia, você ficou com muita raiva dele, porque você apanhava muito dele. E na verdade, ele nem lembra de você. Né? Ele nem lembra. Hoje, talvez, ele te vendo lá no Alterosa Esporte, que menino Fael, já dei muito cascudo nele. Ele lembra de você. Mas você... O corintiano, por exemplo. O corintiano que contou aí com Carlos Eugênio Cima, com Márcio Rezende de Freitas, com todas essas feras que já jogaram pelo Corinthians, não sei se jogou, né? Jogaram, depende. O Márcio Rezende acho que foi bicampeão em 2005, 99 também, que não deu um pênalti claríssimo, que o Corinthians faz gol no contra-ataque em cima do Atlético. Pro corintiano e flamenguista é muito fácil comemorar, mas vamos voltar agora. Mas agora o curioso é o seguinte, o atleticano lembra de todas as vezes que o Flamengo foi beneficiado contra eles. Mas e isso eu acho que é do torcedor também. E tem dirigente que é torcedor, mais do que a gente. Quando o atleticano é beneficiado, principalmente no cenário regional... eu falei isso essa semana. Caldense da vida e tal... Não, coisa do futebol. Mas peraí, quando é roubado contra o Flamengo... Ladrão, esquema CBF, não sei o quê. Agora quando roubam da coitadinha da Caldense, porque roubar de pobre é pior ainda, gente. Roubar de rico, mas roubar de pobre é pior ainda. Quando roubam da coitadinha da Caldense, aí não, acontece. Mas o Sérgio Sete Câmara postou no Twitter agora, depois daquela derrota pro Palmeiras e tal, eu falei assim, pra mim tá um exagero. Esse Aue todo, ele tá querendo tirar o foco da defesa. Eu falei, por que não bate na mesa e compra a briga quando a gente é beneficiado contra o Uberlândia, com o Atlético esse ano no Campeonato Mineiro? É um atleticano diferente. Eu postei na minha coluna que eu falei assim, a gente foi beneficiado contra o Uberlândia, contra uns 4 jogos do Campeonato Mineiro, que o Atlético foi beneficiado.
E aí deveria ter batido Agora, na mesa. falando sério, é assim, é um problema que só vai ser resolvido quando todo mundo tiver essa mentalidade aí. Principalmente o dirigente. Porque o presidente do Atlético, o do Flamengo também reclama. Do Flamengo também reclama. Tem a cara de pau de reclamar. Tem, o Flamengo também reclama. A situação só vai ser resolvida quando o dirigente tiver essa mentalidade aí. Deixar o torcedor em casa e levar o dirigente para as reuniões da CBF e na comissão de arbitragem. Porque o Sérgio Sete Câmara veio lá e falou que a CBF é isso, é aquilo. O nome mais leve que ele chamou o diretor de arbitragem foi ladrão, safado, vagabundo. O nome mais leve que ele chamou. Que a CBF é um lixo. É um lixo e tal. Agora, o presidente da CBF foi eleito por aclamação. Foram lá bater palma pro cara. O Sérgio Sete Câmara não estava lá, não. O Calil Nepomuceno tem uma foto com o Marinho e Del Nero. Então, assim, é muito estranho, né? Quando alguém elege alguém por aplauso e depois sai falando mal do cara. Peraí, rapaz, você aplaudiu o cara lá para ele ser eleito? A foto do Calil Nepomuceno com o Marinho e Del Nero é em 2015, ano que a arbitragem decidiu o campeonato pro Corinthians em 3 semanas. Exatamente. Foram 3 semanas. Então, assim, é muito curioso. O torcedor sofre muito porque ele não tem o poder de fazer nada lá na CBF e tal. E nem a gente, né? Você, no Alterosa, eu aqui, nós também, a gente pode falar, reclamar, repercutir. Agora, o dirigente que tem esse poder, ele simplesmente... Apesar que lá em BH teve uns torcedores que foram para a porta do hotel lá, o Marcelo de Lima Henrique, acho que foi o Marcelo mesmo, que passou um apertinho, o Marcelo. Teve que dar umas voltas na cidade aí, sumiu. Mas assim... Mas eu falo, vai acabar igual a política, o torcedor tendo que tomar as providências. Pois é, mas o árbitro... O árbitro... Não vem colocar o árbitro como inocente, não, que essa turma... Não é nem inocente, não. Eu falo que ele não pode ser considerado inocente. O José Roberto Wright, quando morrer, eu vou fazer caravana pagar do meu bolso pra gente colocar charanga pra tocar na porta do galo dele. Vou colocar charanga do galo. Vai ter uma fila lá, hein? Mas assim, o Márcio Rezende, né? O Márcio Rezende... É um absurdo que a turma vai comentar na televisão, isso que me deixa doido. E aí os caras viram sumidades. Os caras viram dono da verdade. Isso é um grande problema também. Né? E a gente é obrigado a engolir, porque faz parte. Mas assim, né? Eu acho que o atleticano ele tem todos os motivos do mundo para reclamar de arbitragem. Foi sim um dos times mais prejudicados no futebol brasileiro. Mas eu só vejo com legitimidade quando o torcedor reclama, o Zé da Venda, o outro amigo meu reclama que é atleticano, eu entendo porque ele... torcedor, ele é passional mesmo. Agora, quando o dirigente vem falar, eu não costumo dar muita moral, porque ele que tem o poder de fazer alguma coisa não faz, e quando o time dele é beneficiado, ele simplesmente faz de conta que não viu nada. O Atlético votou contra o árbitro de vídeo no começo desse campeonato. Eu coloquei isso numa coluna também do Diário de Caratinga. Eu falei assim, engraçado, o presidente do Atlético foi o primeiro... Aliás, eu coloquei na época da votação, quando se discutiu lá, vamos adotar ou não o árbitro de vídeo. Até concordo com o Lázaro, que é vice-presidente do Atlético, que fala assim, não, eu não sou contra o árbitro de vídeo. A forma como a CBF falou que não falou como seria feito, quem faria. Que seria R$1 milhão para cada clube. Só que eles nem discutiram, Fael. Exatamente. Se o camarada está com boa vontade eu não concordo com o preço, você chega para comprar um carro na concessionária, você não é obrigado a pagar o que o cara chegou e falou que custa, não. Bicho, vamos discutir aqui, mas esse preço mesmo. Esse preço mesmo, eu tenho outra opção. Então, eles estavam doidos para não aceitar. Aí deram essa desculpa, eu não concordei com o jeito que foi colocado, com o preço, mas você discutiu? Não. Então você não queria, meu amigo. Exatamente. Então fez a contraproposta, você quer assim, mas assim que a gente tem condição. Exatamente. Eu acho que a CBF tem que rachar a conta com a gente, 500 mil pro Galo, 500 mil pro CBF, como é que vai funcionar? Não. Eles simplesmente, gente, em pauta agora na reunião, árbitro de vídeo. Não quero não. Acabou. Ninguém quer. Aí fica muito fácil, né? Olha, gente, o nosso tempo, infelizmente, está estourado, como eu falei aqui na live agora há pouco no Facebook. Só para encerrar, se existisse árbitro de vídeo, desde a década de 80, o Flamengo hoje seria menor com a América do Rio e o Corinthians seria o Bragantino de São Paulo. E o Atlético não seria maior do que continua sendo campeão só em 71. Teria só o título de 71. Porque em 85, por exemplo, eles conseguiram ser eliminados de uma final com Curitiba, Bangu, Brasil de Pelotas. 4 times na semifinal. Atlético Grande, Curitiba, Bangu e Brasil de Pelotas. Eles conseguiram ficar fora da final. E se existisse árbitro de vídeo, eu mostrar que o Rafael, goleiro do Curitiba, buscou a bola dentro do gol. Olha só. Você sabe que é verdade. Olha só, tá vendo? 28 de julho de 1985. Se existisse árbitro de vídeo, o Atlético
teria só um brasileiro do mesmo jeito e 80 campeonatos mineiros, porque aqui, né, já viu, eu tô acostumado a deixar o Vibrantinho, o Serginho, o Gão descontrolado, agora o Rogério foi a primeira Não, vez. mas o seguinte, o meu amigo Fael, que é atleticano por um descuido do pai dele, eu já falei, você não pode permitir um filho, cruzeirense lá em casa, por exemplo, não teve discussão. Ah, minha filha vai torcer para qual time? Flamengo, não tem discussão. Então o pai dele é o grande culpado dele ser atleticano, isso não tem a menor dúvida. Né? Esse peso ele vai carregar até os últimos dias da vida dele. Ele tá rindo ali, ele tá querendo. Fael, valeu. Cara, obrigado. Prazer te ter aqui mais uma vez. Eu fico sempre muito orgulhoso de ver que alguém saiu da cidade, como você, o Márcio Farias, o Márcio Santos, o Marcos Inácio, essa galera toda que ganhou, que passou das montanhas de Caratinga, que as montanhas não te cercaram, que você foi além, que rompeu mesmo as barreiras. E como eu já te falei várias vezes em off, o que está acontecendo na sua vida é só o começo. Você é jovem, Amém. Tem talento, né, tem determinação, tem base familiar. E eu acho que o que está acontecendo na sua vida é só o começo. Você pode estar achando que já está muito bom e tá, mas é só o começo. Eu não tenho a menor dúvida disso. E eu, ao longo dos meus 44 anos de idade, não parece, mas tenho, brincadeira, eu acho que é só o começo do que está acontecendo na sua vida, tá? E eu tenho certeza absoluta que a gente vai ter várias e várias coisas para o Fael poder falar, contar, muita coisa pra gente viver ainda junto, beleza? Olha, Rogerão, pretendo estar aqui no programa todos os anos. O que você falou, tem planos para o futuro também. Está fazendo. O meu livro chama O Primeiro Passo. Então, de passo. O primeiro, passo, vamos ir muito. Primeiro passo. A gente está sempre agradecer aqui pelo presente. Está marcado em dezembro, então estarei ali na teste. Como é que chama? Teste de faixa, não? Exame de faixas. Exame de faixas. Muito obrigado pelo presente. Levarei também para a bancada do Hotel Esporte. E parabéns pelo trabalho que você faz aqui na cidade também. Meu amigo Marcelão. Como essa aqui são fantásticas. É setembro, estaremos juntos lá então. Se Deus quiser. Na última vez que eu fui convidado pelo Marcelo, eu tive um problema familiar. Quem tem filho sabe como é que funciona. E não pude estar presente, mas agradeci o convite, né? E vou fazer o possível para poder estar lá. De preferência, levando as minhas filhas comigo para que eu não tenha nenhum problema. Tá certo, Marcelão? Sucesso para você mais uma vez. Conte com a gente sempre, beleza? Eu agradeço a oportunidade e o que o Fael disse aqui a respeito de buscar os sonhos. Eu o vi na televisão, nunca imaginei ele estar do lado dele numa entrevista. Nunca. Olha aqui o que está acontecendo. Eu agradeço você ter me convidado para estar aqui. Sou fã desse cara pelo que ele faz na bancada e agora, assim que ele lançar o livro, eu vou fazer questão de ler também, porque isso é a mesma coisa que a gente passa, certo? Cada um de acordo com a sua história. Com o seu, E eu agradeço sempre a você e sempre que precisar de mim, estou à disposição. Ah, vou precisar muito, estou sempre precisando. Eu sou um pidão, estou sempre precisando. Gente, obrigado pela audiência mais uma vez. Se Deus quiser, semana que vem a gente volta com mais um Abrindo o Jogo. E no próximo programa, o Marquinhos vai me explicar a história da pesca da tilápia. Eu não consegui entender até agora. Abraço, gente. Galo!